Então vamos lá para o capítulo 11. Capítulo 11 começa dizendo: abra suas portas ao Líbano, para que o fogo devore os seus cedros, agonize ao pinheiro, porque o cedro caiu, e as majestosas árvores foram devastadas. Agonizem carvalhos de Bazã, pois a floresta densa está sendo derrubada. Nota que está cheio de árvores aqui, né? Vamos para frente, eu já vou voltar. Versículo 3: ouçam o gemido dos pastores, os seus formosos passos foram devastados. Ouçam o rugido dos leões, pois a rica floresta do Jordão foi destruída. Deixa eu voltar para o versículo 1 e 2. Bom, aqui Deus está continuando o juízo, o juízo de Deus sobre as nações vizinhas, que já vinha sendo tratado nos capítulos anteriores. Essa questão do Líbano já aparece no capítulo 9. Capítulo 9, só para vocês lembrarem, capítulo 9 entrou, eu até comentei que é muito semelhante a... tem partes semelhantes à guerra de hoje. Partes semelhantes por causa das regiões, não que a situação seja semelhante, tá? Não estou querendo fazer essa comparação. Mas hoje Israel está em guerra com a faixa de Gaza, e no capítulo está atacando a faixa de Gaza, né? E no capítulo 9 a gente viu lá as 5 cidades dos filisteus, uma delas era Gaza, mas todas as 5 cidades dos filisteus são exatamente a faixa de Gaza de hoje, né? E outra região que o capítulo 9 fala também, e Deus fala que Deus vai exercer juízo contra e castigo sobre essa cidade, é Tiro e Sidom. E Tiro e Sidom são cidades na antiga Fenícia, um pouquinho mais para Israel está aqui, um pouquinho mais para o lado, na beira do mar Mediterrâneo. Tiro e Sidom, então, antiga Fenícia, atual Líbano, exatamente a terra do Líbano, que Israel também está em guerra agora. Então, no capítulo 9 já entrou esse juízo de Deus sobre essas nações vizinhas, né, que haviam prejudicado Israel. E aqui no capítulo 10 novamente fala do Líbano, e no capítulo 11 então entra novamente, mas agora entra com um outro linguajar, tá? E aqui nesse linguajar entra bastante árvores. Bom, vamos entender que as árvores aqui são símbolos do orgulho das nações, tá? Por mais que, bom, o Líbano sim era conhecido pelo cedro do Líbano, né? Assim como a região de Bazã, que era uma região muito fértil, conhecida também pelas suas vacas, tanto que Amós vai xingar, não Amós, Deus através de Amós, né? Deus vai falar das vacas de Bazã, se referindo às mulheres ricas e abastadas de Bazã, né? Que não olhavam para os mais pobres e tal. Então, Bazã era uma terra muito fértil, que as vacas eram, né, vacas que produziam muito, mas também Bazã era uma terra de carvalhos. Então, notem aqui como a gente tem as árvores são citadas para se referir ao orgulho. Deixa eu mostrar para vocês em Zacarias capítulo 10, versículo 11, que é o capítulo anterior, e 2 ou 3 versículos antes do início do capítulo 11. Disse que o orgulho da Assíria será abatido e o poder do Egito será derrubado. Então, a questão, na verdade, quando Deus usa as árvores como exemplo, os cedros, os carvalhos aqui, é para falar do orgulho, tá? Então, o que está em jogo é o orgulho da Assíria que será abatido, assim como o orgulho do Líbano também será abatido. E aqui até guardem o poder do Egito, porque depois vou mostrar um outro texto que vai entrar o Egito também, como o Egito vai ser abatido, e o Egito também é comparado ao cedro do Líbano. Tá? Mas então aqui, as árvores, eu quero mostrar para vocês como as árvores são usadas aqui para falar desse orgulho das nações. Isaías capítulo 2, versículo 11 a 17... disse: virá o dia em que os orgulhosos serão humilhados e os vaidosos serão rebaixados. Naquele dia o Senhor Todo-Poderoso vai humilhar todos os orgulhosos e vaidosos, todos os que pensam que são importantes.
E agora notem, ele destruirá os altos e majestosos cedros do Líbano. Deus não está falando que ele vai destruir as árvores, mas ele vai destruir qual é a comparação? A comparação é com essas nações e pessoas orgulhosas que serão humilhadas, vaidosas que serão rebaixadas. Todos os carvalhos da terra de Bazã. Ele afundará todos os grandes navios e barcos mais bonitos. Naquele dia os orgulhosos serão humilhados e os vaidosos serão rebaixados. Somente o Senhor receberá os mais altos louvores. Então note de novo que a questão não são árvores, as árvores são só usadas para descrever ou para serem símbolos do orgulho, da vaidade, né, das nações. Isaías capítulo 10, versículo 33 também diz: mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, derrubará e humilhará os assírios mais orgulhosos, como se cortam os galhos altos de uma árvore e como se derrubam árvores enormes. Com o seu machado ele derrubará as árvores da floresta e elas cairão como caem as belas árvores do Líbano. Vejam como Deus gosta de fazer essas comparações com as árvores, né? Mas notem de novo como a questão é o orgulho dos assírios. Então, por que eu cito, a Silvia até falou na semana passada, às vezes eu me perco quando você cita tanta passagem assim. Talvez eu tenha que fazer um pouquinho mais devagar, mas qual é o meu intuito? O intuito é o seguinte, nós estamos estudando Zacarias, mas Isaías é um profeta que veio pouco tempo antes, então Isaías mostra o retrato da época, entende? Quando eu mostro esses outros profetas, vocês notam que são profetas da mesma época e que retratam a mesma coisa com palavras diferentes, ou às vezes até com as mesmas palavras. Então, soma no conhecimento. Vejam ainda, lembram que eu falei para vocês antes do Egito, que também é comparado com uma árvore? Vejam Ezequiel. Ezequiel é do mesmo período, né? Também foi levado para o cativeiro. Então, Ezequiel 33, de novo, cuidado com o orgulho. Diga o seguinte ao rei do Egito e a todo o seu povo: como você é poderoso, com o que posso compará-lo? Com o que posso compará-lo? Você é como o cedro do Líbano, com galhos lindos, cheios de folhas, uma árvore tão alta que chega até as nuvens. Por ter sido tão bem regado, o cedro cresceu mais do que as outras árvores, os seus galhos ficaram grossos, compridos. Como era linda aquela árvore, tão alta, com galhos tão compridos, mas, conforme crescia, também aumentava o seu orgulho. Por isso rejeitei a árvore. De novo, então, mostrei Isaías, duas passagens de Isaías, uma passagem de Ezequiel, todos do mesmo período, para mostrar para vocês que o problema era o orgulho das nações, a prepotência das nações, a vaidade das nações, a autossuficiência das nações, que crescem, né? Mas ficam arrogantes de si próprias e orgulhosas. Aí, pessoal, sempre tem uma grande lição para nós, né? De certa forma, a gente é como essa descrição aqui do Egito, nossa vida pode ser assim, né? Olha só, galhos lindos, cheios de folhas, árvore tão alta, chega às nuvens, por ter sido bem regado, o cedro cresceu, sob as bênçãos de Deus, e Deus abençoa a nossa vida, e a nossa vida se desenvolve, a nossa vida cresce, e nós somos tão abençoados por Deus, e daí, né, o cedro cresceu mais do que as outras árvores, seus galhos ficaram grossos, compridos, como era linda aquela árvore, tão alta, com galhos tão compridos, a gente é tão abençoado, mas sempre, todos nós, sempre temos que cuidar com o orgulho. A gente é tão abençoado que às vezes pode querer se achar autossuficiente ou ficar orgulhoso de si mesmo, né? E não grato, e o louvor já não é para Deus, mas é para mim, o que eu fiz, o que eu consegui, né? E daí Deus diz, conforme crescia também aumentava o seu orgulho, por isso eu rejeitei a árvore. E os orgulhosos, daí vamos voltar lá, que
É bem interessante isso aqui, né? Os orgulhosos serão humilhados e os vaidosos serão rebaixados. Depois aqui embaixo repete, os orgulhosos serão humilhados, os vaidosos serão rebaixados. Somente o Senhor receberá os mais altos louvores. Só Deus, o louvor a Deus, né? A gratidão, gratidão a Deus. Não se tornar orgulhoso, né? Os orgulhosos serão humilhados, é tudo que a gente não quer. Manter a humildade e manter a gratidão a Deus. E daí vem uma segunda parte do texto, e essa segunda parte do texto, diferente das outras vezes, eu vou ler ela inteira e depois eu vou explicar por que eu vou ler essa parte inteira, tá? Mas vamos ler essa parte inteira do capítulo 11, daqui até o final, capítulo 4, versículo 4 até o final. Os dois pastores. Assim diz o Senhor, o meu Deus, pastorei o rebanho destinado à matança, porque os seus compradores o matam e ninguém os castiga. Aqueles que vendem dizem, bendito seja o Senhor, estou rico. Nem os próprios pastores poupam o rebanho. Notem, nem os próprios pastores poupam o rebanho. Vão prestando atenção nessas partes aí. Por isso não pouparei mais os habitantes dessa terra, diz o Senhor. Entregarei cada um ao seu próximo e ao seu rei. Eles acabarão com a terra e eu não livrarei ninguém das suas mãos. Eu me tornei pastor do rebanho destinado à matança, os oprimidos do rebanho. Então peguei 2 varas e chamei a uma favor e a outra união, e com elas pastoreei o rebanho. Em um só mês eu me livrei dos 3 pastores, porque eu me cansei deles e o rebanho me detestava. O rebanho me detestava, fixem isso também. Então eu disse, não serei o pastor de vocês, morram as que estão morrendo, pereçam as que estão perecendo, e as que sobrarem comam a carne umas às outras. Eu peguei a vara chamada favor e a quebrei, cancelando a aliança que tinha feito com todas as nações. Foi cancelada naquele dia, e assim os aflitos do rebanho que estavam me olhando entenderam que essa palavra era do Senhor. Eu lhes disse, se acharem melhor assim, paguem-me. Se não, não me paguem. Então eles me pagaram 30 moedas de prata. E o Senhor me disse, lance isto ao oleiro, o ótimo preço pelo qual me avaliaram. Por isso tomei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor para o oleiro. Depois disso quebrei minha segunda vara, chamada união, rompendo a relação de irmãos entre Judá e Israel. Então o Senhor me disse, pegue novamente os utensílios de um pastor insensato, porque levantarei nessa terra um pastor que não se preocupará com as ovelhas perdidas, nem procurará a que está solta, nem curará as machucadas, nem alimentará as sadias, mas comerá a carne das ovelhas mais gordas, arrancando as suas patas. Ai do pastor imprestável que abandona o rebanho, que a espada fira o seu braço e fure o seu olho direito, que o seu braço seque completamente e fique totalmente cego o seu olho direito. Bom, dificuldades de interpretação do texto. Primeiro, não há clareza sobre particularidades desse texto. Esse texto aqui é complicado, pessoal, tá? Por exemplo, quando Deus diz que em um só dia, em um só mês, eu eliminei os 3 pastores. Quem são esses 3 pastores? Olha, eu li diversos comentaristas bíblicos hoje à tarde. Ninguém se arriscou a dar um chute. E até um que falou que tem mais de 40 interpretações diferentes, não disse quais eram as 40 e nem deu a dele. É muito complicado. Realmente, a gente não... Poucas vezes isso acontece que a gente não tem bons palpites. Mas esse texto aqui a gente não tem... As pessoas nem se arriscam a dar palpites. Quem são os 3 pastores? O final desse texto também ele é complicado, né? Isso não quer dizer que a gente não consiga entender muitas partes do texto, mas tem particularidades do texto que são complicadas.
O texto mescla as dimensões presente e futuro, dificultando a interpretação. Então, lembro das dimensões: presente, a época do profeta; futuro, primeira vinda de Cristo; segunda vinda de Cristo. E esse texto aqui, ele mescla o tempo presente do profeta Zacarias com profecia já sobre Jesus. E ele mescla de uma tal forma que a gente não tem clareza. E agora, ele está falando do presente ou ele está falando da época de Jesus? A gente vê claramente que ele está falando da época de Jesus, porque ele vai dizer que Jesus foi traído por 30 moedas de prata. Entende? Ele está ao mesmo... Ele não, porque Zacarias não tem consciência disso, tá? Zacarias é o profeta, ele ouve a voz de Deus e comunica. Quem está profetizando é Deus. Então, a gente, na verdade, não tem clarezas onde é que estão os limites. Claramente, o texto está profetizando sobre Jesus, a traição de Jesus, as 30 moedas de prata, né? A traição de Judas. Está falando de Jesus. Jesus é o pastor. E agora, esses 3 pastores que foram eliminados, é na época de Jesus ou na época do profeta? Então, o texto está mesclando as dimensões de uma tal forma que a gente não tem clareza exata sobre algumas particularidades. O texto como um todo a gente consegue entender, eu já vou explicar isso para vocês. Então, em casos assim, o que a gente faz? Então, a gente tem que usar regras de interpretação bíblica. Quando a gente não tem clareza exata sobre algumas coisas, a gente tem que usar algumas regras de interpretação. Em casos assim, usamos o contexto do livro e dos profetas do mesmo período, tá? Então, para ajudar a gente a interpretar. Então, vamos lá. Contexto do livro e dos profetas do período. Primeiro, então, no capítulo 10, Zacarias já havia falado sobre os pastores. Então, essa questão dos pastores já vem sendo tratada. E daí a gente já tem um pouco do horizonte. Vamos rever, então. Nós estamos no capítulo 11 hoje, mas vamos rever o capítulo 10, versículo 3. Lá Deus disse: por isso o povo vagueia como ovelhas aflitas pela falta de um pastor. Né? O povo vagueia como ovelhas aflitas pela falta de um pastor. Essa é a situação da época. Vejam aqui embaixo, Jeremias capítulo 50, fala a mesma coisa. O meu povo é como ovelhas perdidas nas montanhas por culpa dos pastores. Então Deus está revoltado com os pastores que não estão pastoreando. Contra os pastores acende-se a minha ira. Isso está no capítulo 10, capítulo anterior. Contra os pastores acende-se a minha ira, e contra os líderes eu agirei. E daí, pessoal, só para relembrar que os pastores não são os pastores de hoje. Quem eram os pastores aqui no Antigo Testamento nessa época? Daí vamos pegar lá Ezequiel 34. Homem mortal, falei contra as autoridades que governam o meu povo de Israel. Profetize contra elas e diga que eu, o Senhor Deus, estou dizendo o seguinte: vocês, autoridades, são os pastores de Israel. Tá? Então, os pastores da época eram todas as autoridades de Israel. Lembrando que Israel era uma teocracia. Então, Israel era o rebanho de Deus. E todas as autoridades, sejam civis, os reis, né? Todas as autoridades em todos os segmentos eram os pastores do rebanho, né? Desse rebanho de Deus, de Israel. Vocês, autoridades, são os pastores de Israel. Ai de vocês, pois cuidam de vocês mesmos, mas nunca tomam conta do rebanho. Então, essa é a revolta de Deus, é isso que está acontecendo na época. Essas autoridades, que são os pastores do rebanho, estão cuidando de si mesmos e não do rebanho. Em Ezequiel 34 também diz assim: fale contra as autoridades que governam o meu povo de Israel, profetize contra elas e diga que eu, o Senhor Deus, estou dizendo o seguinte: vocês, autoridades, são os pastores de Israel. Ai de vocês, pois cuidam de vocês mesmos, mas nunca tomam conta do rebanho. Vocês bebem o leite das ovelhas, usam a lã para fazer roupas e matam e comem as ovelhas mais bem tratadas, porém não cuidam do rebanho. Vocês não tratam as fracas, não curam as doentes, não fazem curativos às machucadas, não vão buscar as que se desviam, nem procuram as que se perdem. Pelo contrário, vocês tratam as ovelhas com violência e crueldade
e por não terem pastor, elas se espalharam. Animais ferozes mataram e comeram as minhas ovelhas andam perdidas. Pelos morros, pelas montanhas, estão espalhadas por toda parte. Ninguém busca essas ovelhas, ninguém procura encontrá-las. Então, notem como esse é o quadro. Então, como interpretar o capítulo 11 de Zacarias? A partir desses profetas do mesmo período. E o que está acontecendo no período? O que Deus está falando? Que tem esses pastores, essas autoridades, esses líderes do povo de Israel que estão pensando só em si mesmos e não estão pensando no povo, né? Então, o quadro é bem claro. Inclusive, a gente já pode olhar aqui também que Jesus acusa as autoridades da sua época dos mesmos pecados. Fazem a mesma coisa, estão preocupados, né, consigo mesmos e não com as pessoas. Então, notem que na profecia você tanto pode ver a época do profeta, quanto também pode ver a época de Jesus, porque Jesus fala a mesma coisa da sua época. Quando Jesus, então, vem, Mateus 9,36, quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. Então, notem aqui que Zacarias capítulo 10 e Zacarias capítulo 11, essa realidade de que o povo eram como ovelhas sem pastor, vale tanto para a época de Zacarias, quanto vale para a época de Jesus, né? Ezequiel 34, eu, Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas. Olha essa profecia que é muito interessante. Já que o quadro é esse, de que as ovelhas, né, que o povo é como ovelhas sem pastor, aflitas e exaustas, Deus promete que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas. Eu mesmo serei o pastor do meu rebanho. E encontrarei um lugar onde as ovelhas possam descansar. Procurarei as ovelhas perdidas, trarei de volta as que se desviaram, farei curativas as machucadas e tratarei das doentes. Pessoal, isso é Ezequiel 34, fixem aí, Ezequiel 34. Deus promete, profecia, eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas. Já que os pastores não estão fazendo isso, eu mesmo vou fazer. Deus se compromete. Eu mesmo vou fazer. Eu mesmo serei o pastor do meu rebanho. Eu mesmo. E daí vem Jesus. Jesus é o próprio Deus vindo pastorear o seu rebanho. Zacarias capítulo 10, versículo 3, porque o Senhor dos exércitos cuidará do seu rebanho, o povo de Judá. O Senhor dos exércitos cuidará do seu rebanho. Né? Deus promete fazer. E agora vejam, Zacarias capítulo 11, eu me tornei pastor do rebanho. Então, notem, Ezequiel 34, profecia de Ezequiel, eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas, eu mesmo serei o pastor do rebanho. Zacarias capítulo 10, porque o Senhor dos exércitos cuidará do seu rebanho. E Zacarias capítulo 11, que é o nosso texto de hoje, eu me tornei pastor do rebanho. Destinado à matança, condenação, os oprimidos do rebanho. Então eu peguei duas varas e chamei a uma favor e a outra união, e com elas pastoreei o meu rebanho. É aqui, como a gente já sabe que nos próximos versículos já vai falar da traição de Jesus, das 30 moedas de prata, é claro que aqui é uma profecia sobre Jesus. Se a gente junta todas essas profecias, Deus diz, eu mesmo serei o pastor. Eu mesmo virei. E aqui em Zacarias 11, eu me tornei o pastor do rebanho. Deus encarnado em Jesus é Deus se encarnando, né? É o pastor encarnado, cuidando do seu rebanho, né? Cuidando das ovelhas perdidas, como Jesus diz, né? Tem até a parábola da ovelha perdida. E Jesus fala que ele veio buscar e salvar o perdido, né? E daí, vejam, já pulando para o Novo Testamento, João capítulo 10, versículo 11, Jesus diz, eu sou o bom pastor. Aquele prometido por Zacarias, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas.
Diferente daqueles pastores que cuidavam só de si mesmos e não das ovelhas, o bom pastor dá a vida para essas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro, ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê o lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, e eu estou pronto para morrer por elas. Então, aqui se concretiza a profecia, não só a profecia de Zacarias, capítulo 10, capítulo 11, mas a profecia em Ezequiel, a profecia em Isaías, quando Deus já vinha dizendo que ele mesmo seria o pastor, que ele mesmo viria e pastorearia o seu rebanho. Então Jesus vem, né? O bom pastor vem. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, diferente de todos os outros pastores que pensam só em si. Eu, né, dou a minha vida pelas ovelhas. Os maus pastores e lobos do tempo de Jesus eram as autoridades religiosas e orgulhosas. Por que eu coloquei autoridades religiosas e orgulhosas? Porque muitos comentaristas dizem que o início do texto, quando ele começa falando do orgulho da Assíria, do orgulho do Egito, do orgulho do Líbano, comparado aos cedros, né? Na verdade, ele já está dando o tom do texto. Um texto que trata também do orgulho das autoridades. E se a gente vê no tempo de Jesus, os saduceus que governavam o sinédrio, que era o poder religioso, eram extremamente arrogantes. Eram extremamente orgulhosos. Os fariseus, quantas vezes Jesus se confronta com os fariseus? Jesus os chama de sepulcros caiados e tudo. E lembro daquela história em que Jesus fala que da oração, né? O cara lá que orava, né, pedindo, implorando para que Deus o perdoasse, e o outro religioso lá batendo no peito e dizendo: graças te dou porque não sou como os demais. É o orgulho dos fariseus, o orgulho dos escribas, o orgulho dos saduceus, esses líderes religiosos que estavam comendo a gordura, né, e deixando as pessoas se perderem e pensando apenas em si mesmos e extremamente orgulhosos. Então, esse texto tem muito a ver aqui com esse tipo de liderança, né? E Jesus é o contrário dessa liderança. Jesus é humilde e Jesus dá a vida, é altruísta. Portanto, o texto, vejam como o capítulo 11 tem tanto a dimensão presente quanto a futura. O texto tanto fala para aquela situação da época de Isaías, da época de Zacarias, desculpa, que Isaías fala a mesma coisa, Ezequiel fala a mesma coisa, Jeremias fala a mesma coisa, a situação desses líderes de Israel corrompidos, né? Desses pastores do rebanho que não estão cuidando do rebanho. Então, o texto de Zacarias fala para aquela época, mas também aponta para um grande pastor que viria, quando Deus mesmo viria ser o pastor do seu rebanho. E isso se concretiza com Jesus, e o próprio Jesus diz: eu sou o bom pastor. Daí Zacarias capítulo 11, versículo 12 e 13 é maravilhoso, né? Eu lhes disse: se acharem melhor assim, pague-me, se não, não me paguem. Então eles me pagaram 30 moedas de prata. E o Senhor me disse: lance isso ao oleiro, o ótimo preço pelo qual me avaliaram. Por isso tomei as 30 moedas de prata e as atirei no templo para o oleiro. Aqui, pessoal, é uma profecia direta lá na Semana Santa, da traição de Judas. O que está acontecendo aqui? Qual é o título desse texto? Os dois pastores. E tem um dos pastores que vai dar a vida pelo seu rebanho. Um dos pastores é um bom pastor que veio para resgatar os perdidos. E esse bom pastor, lembra que eu frisei lá no início, que eu falei: olha, preste atenção porque depois você vai voltar, que
o bom pastor foi rejeitado. O bom pastor foi desprezado. E com o bom pastor acontece esse diálogo aqui. Eu lhes disse, se acharem melhor assim, paguem-me. Senão, não me paguem. E eles me pagaram 30 moedas de prata, e isso é o ótimo preço pelo qual me avaliaram. É o ótimo preço pelo qual avaliaram o bom pastor, né? E agora notem como em Êxodo 21:32 mostra que esse valor de 30 moedas de prata era o preço da vida de um escravo. Êxodo 21:32 diz que se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao senhor desses, e o boi será apedrejado. Então, se um boi chifrar um escravo, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao senhor desses. O meu boi chifrou o escravo do meu vizinho. Então, eu sou o culpado e eu tenho que pagar o preço, o valor do escravo. E o valor da vida de um escravo eram 30 ciclos de prata. Então, notem que quando o texto diz é o ótimo preço pelo qual me avaliaram, é jocoso. É o que? É sarcasmo, obrigado. É sarcasmo, né? Esse é o ótimo preço pelo qual me avaliaram. E é um sarcasmo também, um triste sarcasmo com a vida de Jesus, porque aí que tá, quando a gente entende que as 30 moedas de prata, os 30 ciclos de prata era o preço da vida de um escravo, essa foi a avaliação da vida de Jesus. Olha o desprezo para com Jesus, né? O preço da vida de Jesus foi 30 moedas de prata, o preço de um escravo, né? Esse foi o ótimo preço pelo qual avaliaram o Salvador, o bom pastor que estava no mundo. Mateus 26:15 diz, então, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os chefes dos sacerdotes. Ele disse, quanto vocês me pagam para eu lhes entregar Jesus? E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. Assim como Zacarias Deus já havia profetizado através de Zacarias, que esse seria o ótimo preço pelo qual avaliaram a vida do bom pastor. E daí, na continuação, vejam como é interessante, eles pegaram as 30 moedas de prata e o Senhor disse, lance isso ao oleiro, o ótimo preço pelo qual me avaliaram, por isso tomei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor para o oleiro. Isso está em Zacarias, capítulo 11, 520 anos antes de Jesus, 520 anos antes da vinda de Jesus, está lá no profeta Zacarias. 520 anos depois, eles avaliaram o bom pastor, a vida do bom pastor, em 30 moedas de prata. E o que aconteceu depois? Eles lançaram, peguei as 30 moedas de prata e atirei no templo para o oleiro, lance isso ao oleiro. E agora veja, então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes, aos anciãos, dizendo, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, o que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, as atirei no templo do Senhor. Onde é que ele estava? Judas estava no templo, né, com os sacerdotes. Então Judas, atirando para o santuário no templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as 30 moedas, disseram, não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro. Zacarias 11, lance isso ao oleiro, né? Para o oleiro aqui embaixo. Ó. Compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu, olha aqui,
Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram. Os filhos de Israel avaliaram, olha o ótimo preço pelo qual avaliaram, né? E as deram para o campo do oleiro. Quer dizer, as 30 moedas de prata foram jogadas, atiradas para o santuário, exatamente como Zacarias, a profecia de Zacarias, as atirei no templo do Senhor para o oleiro, lance isso ao oleiro, né? E as 30 moedas de prata foram usadas para comprar o campo do oleiro. E, por sinal, pessoal, quem comprou o campo não foram os discípulos para dar o nome de campo do oleiro, né? Quem comprou o campo foram os sacerdotes, que pagaram pela vida de Jesus e não tinham nenhum interesse em que as profecias se cumprissem em Jesus, né? Porque eles não sabiam que eles mesmos estavam cumprindo as profecias de Jesus quando fizeram isso. Eles pegaram as moedas e compraram o campo do oleiro. Se ainda tivesse sido os discípulos, né, alguém poderia dizer, olha aí, eles fizeram isso só para encaixar com a profecia. Mas nem foram eles que fizeram, nem foram os discípulos, foram os que não queriam que as profecias se cumprissem e que achavam e não acreditavam em Jesus, né? Eles venderam por 30 moedas e assim cumpriram Zacarias 11, e eles ainda depois pegaram as 30 moedas e compraram o campo do oleiro e cumpriram Zacarias 11. Novamente, só Deus para saber disso, né? Só Deus para saber disso. E que sensacional! Que sensacional essas profecias. Quando a gente estuda essas profecias tão exatas, não tem como ser outra coisa, né? Está exato demais. E não tem como ser manipulação também, porque esse texto é um texto de Zacarias, é um texto de 520 anos antes de Cristo, escrito em hebraico lá, não foi manipulado para as coisas, né, se fecharem. A única explicação é Deus realmente profetizando a vinda do bom pastor a esse mundo. E o próprio Deus cumprindo o que ele prometeu, de que ele mesmo viria e cuidaria do seu rebanho. E Deus continua fazendo isso. Jesus veio, se encarnou, o bom pastor se encarnou, deu a vida para suas ovelhas. E o bom pastor continua cuidando das suas ovelhas e continua cuidando do seu rebanho, que somos todos nós, ainda hoje, né? O bom pastor está com o seu rebanho, continua com o seu rebanho, continua guiando o seu rebanho para a vida eterna e nos conduzindo para a vida eterna. Amém.